Olá para você que nos acompanha através da Igreja do Amanhã. Mais uma vez, com muita alegria, nós damos sequência na construção de conteúdos através do podcast Igreja do Amanhã. E nesse episódio, com muita alegria, com muita satisfação, nós recebemos uma pessoa que para mim é muito querida, uma pessoa que eu muito admiro no exercício da liderança cristã, no exercício do testemunho da vida em Jesus na história. E nesse sentido, eu quero dar as boas-vindas ao querido amigo, o pastor Diego Bittencourt. O pastor Diego Bittencourt, ele é pastor plantador e o pastor sênior da igreja Calvary Campo, na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Ele também é presidente do Calvary Hub, que é um trabalho que ele vai compartilhar conosco, maravilhosamente desenvolvido ali a partir da cidade de Campo Mourão. Ele também é um dos membros do Conselho de Coordenação da Aliança Evangélica Brasileira e tem a sua formação em doutorado em ministério, com ênfase em missiologia pelo Missional Training Center em Phoenix, nos Estados Unidos. Querido amigo, pastor Diego, seja muito bem-vindo. Uma alegria te receber aqui no podcast Igreja do Amanhã. E sem trazer qualquer tipo de pressão para você, eu confesso que a minha expectativa é a máxima possível para essa conversa que nós vamos desenvolver aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É um privilégio estar aqui, um privilégio poder participar aqui, colaborar de alguma forma com o podcast da Igreja do Amanhã, com a nossa audiência. E, rapaz, diante desse currículo aí, até eu fico assustado, parece que eu sou alguma coisa a mais do que eu de fato não sou, mas a sua generosidade, não apenas em citar isso, mas também em gravar isso tudo, então, de fato, é uma alegria estar aqui e poder conversar, poder bater esse papo, daquilo que são temas caros ao nosso coração, a igreja, né, a igreja de Jesus, a quem amamos, Cristo a quem amamos e a igreja, obviamente, a quem também amamos. E eu espero que seja um papo muito enriquecedor para a nossa audiência. Obrigado pelo carinho, pela generosidade do convite, viu? Nós que agradecemos a sua gentileza de disponibilizar a sua agenda para estar conosco. Eu esqueci de outros 3 títulos. Primeiro, um título que é terrivelmente associado ao querido amigo Diego, torcedor do Palmeiras. Graças ao bom Deus. Mas assim, predestinado desde antes da fundação do mundo. Nesse sentido, a gente percebe o aspecto da queda, a gente percebe a depravação total que afeta, inclusive, as pessoas assim mais queridas. É verdade. Segundo, ele é o esposo da Aline, o pai do Noah e do Gael, e eu tenho certeza que esse título te traz profunda alegria. É isso aí. E por fim, e o acima de todos eles, um discípulo que procura ser fiel ao Senhor Jesus, não é verdade, Diego? Amém, querido, é verdade. Diego, a gente está aqui para conversar sobre liderança missional. Vamos a gente lá. vai desenvolver não só a perspectiva bíblica sobre liderança, mas entendendo que desenvolver essa perspectiva necessariamente passa por uma compreensão e o exercício da missão. Sim. Antes disso, para a gente começar a entender como isso pode ser trabalhado, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, nos acompanhando, um pouco da história da Igreja Calvary Campo. A partir disso, o que vocês desenvolvem, por exemplo, como esse trabalho fantástico do Calvary Hub. Isso. E a partir dessa questão, como é que a gente vai associando a perspectiva missional na plantação de uma igreja, na interação intencional, propositiva com a cidade? Fala um pouquinho dessa história tão bonita pra gente. Tá bom, vamos lá. Não é clichê, mas um pouco da história da Calvary Campo, o que eu posso compartilhar é muito daquilo que eu não indico que os plantadores façam. E não é clichê, e eu vou dizer por quê. Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, nascido e criado. E no ano de 2006, já com uma compreensão vocacional, reconhecido pela liderança da minha igreja local no litoral de São Paulo, fui enviado para o seminário em Campo Mourão. O seminário desse movimento do qual faço parte, que é Calvary Chapel. Para quem não conhece, até acho que ano passado ou ano retrasado saiu aquele filme, né? A Revolução de Jesus, Jesus Revolution, Amazon Prime, alguma coisa assim. Não é propaganda não, mas enfim, tá lá. E conta um pouquinho da história desse movimento. Então eu vou para Campo Mourão no ano de 2006. Ali eu conheço a minha esposa, Aline, né? Ali em Campo Mourão, ela que também é do interior de São Paulo, mas nos conhecemos ali, ela tem uma história linda. Em certa medida, a Aline foi o primeiro fruto da Calvary Campo antes da Calvary Campo existir. Olha que interessante. Então, assim, depois eu posso abrir um parênteses sobre isso, mas essas maneiras improváveis como Deus age. Enfim, fiz o seminário ali e a ideia, Rafael, é que eu retornasse para o litoral de São Paulo para colaborar na igreja que me enviou, minha igreja mãe,
Ou quem sabe até, como desde lá de trás, isso faz parte, assim, uma grande parte do DNA do nosso movimento é plantação de igreja. Uma ideia era a possibilidade de plantar uma igreja, ou em São Paulo, capital, ou em Curitiba, na época, a convite, inclusive, já após o seminário, do meu diretor, que foi a minha primeira referência enquanto mentor. Então, você imagine que o diretor do seminário, seu mentor, aquele cara que você olha ali e fala, poxa, eu quero ser um pouquinho como ele fala, que tal plantarmos uma igreja juntos? Vamos para Curitiba, eu começo, você me auxilia, eu ensino domingo, você ensina meio de semana, o olho brilhou. Mas aí eu cometi algo que eu digo aqui aos pastores, líderes, irmãos em Cristo, cuidado ao cometê-lo, eu me propus a orar. E orar, você sabe, é um negócio meio perigoso, porque você só sabe como começa, não sabe onde é que vai terminar. E ao orarmos, não era litoral de São Paulo retorno, não era São Paulo capital, não era Curitiba, houve uma forte convicção de que nós deveríamos permanecer na cidade de Campo Mourão. Cidade que antes de eu chegar ali, eu sequer conhecia, Rafael. Então não tenho nenhum pudor em dizer isso, o pessoal sabe, amo de paixão, sou um mourãoense hoje, e por onde vou, eu sou o Diego de Campo Mourão, não Diego de Santos. Nem sei se você sabia que eu era de Santos, pois é. Não, tô sabendo agora. Tá vendo? Então é Diego de Campo Mourão. Mas eu desconhecia. A cultura é completamente diferente, enfim, houve uma convicção para que ali permanecêssemos. Começamos um trabalho social. Moramos nesse trabalho social, na comunidade carente. Então, nós não íamos apenas para lá, mas nós moramos lá por 4 anos e desenvolvemos na comunidade mais carente da cidade. Pois bem, já havia um estudo bíblico do qual eu fazia parte. Meu diretor lá atrás já tinha começado estudos bíblicos, aí ele foi embora para Curitiba, eu não fui, veio outro, enfim, a coisa não pegava. No ano de 2010, Páscoa de 2010... eu conversei com outro rapaz, Luiz, um irmão querido, que a gente estava meio que ali compartilhando os ensinos nesse estudo bíblico. E ele vira para mim, eu estava voltando de uma viagem, ele foi me pegar no aeroporto. E ele falou, Diego, o que você tem pensado sobre esse grupo? Eu falei, cara, meu coração tá nisso. Agora, voltar um pouquinho, abrir um outro parênteses. Eu estava decidido a abrir mão e dizer para ele, cara, lidere, embora convicto de que eu deveria fazê-lo. Mas, enfim, não estava legal, assim. Por várias razões, não estava legal. Eu falei, vou dar um passo para trás. Pois bem, antes de eu falar isso, quando eu falei, meu coração está nisso, mas por que você pergunta? Ele falou, porque eu orei. E eu entendo que você deve liderar esse grupo. Eu falei, como assim? Tem certeza? Ele parecia querer muito aquilo. Ele falou, eu tenho certeza. Eu estou dando um passo para trás. Então, na Páscoa de 2010... eu assumo, ao lado da minha esposa, a liderança desse grupo de 20 pessoas. Não tinha uma igreja-mãe. Agora você vai entender que não é clichê mesmo. Não tinha igreja-mãe, não tinha projeto escrito, não tinha modelo de design ministerial, não tinha recurso financeiro, não tinha igreja parceira, não tinha absolutamente nada que todos os nossos modelos de plantação de igreja dizem que nós deveríamos ter. E eu assino embaixo dizendo que é muito salutar ter isso tudo, tá? Então, assim, a Calvary Camp é um milagre. Eu fui dar aula de inglês. A Aline foi trabalhar como vendedora de uma loja. E ministramos ali na plantação daquela igreja, voluntariamente, porque era só o que poderia ser feito. Afinal, num grupo de 20 pessoas, não havia subsídio sequer financeiro para nos manter de modo algum. Enfim, em 2 anos, já formado um grupo maior, um conselho, o conselho da igreja chega e fala... Pastor Diego, nós gostaríamos que você parasse de dar aula. Falei, é mesmo? Por quê? Não, porque a igreja está crescendo um pouco, e o crescendo um pouco era 60 pessoas, e nós gostaríamos de te dar o privilégio de se dedicar exclusivamente a Calvary Camp. Eu me senti profundamente honrado, era tudo que eu sempre quis. Os irmãos, com muita generosidade, eles só foram descobrir isso recentemente, me fizeram uma oferta salarial. Era menos que a metade do que eu ganhava dando aula de inglês. Eu não falei. Eles falaram o valor e perguntaram, você aceita? Eu falei, eu aceito. Com toda a alegria do mundo, é aquilo que eu quero. Servir Jesus de modo pleno, integral, exclusivo, se é que é o que eu posso formular dessa maneira. Enfim, isso foi em 2012. A igreja logo organizou.
E desde então nós temos vivenciado o evangelho, a expansão do reino a partir da Calvary Campo. Aquele pequeno grupo de 20 pessoas se tornou algumas centenas de pessoas. Aquela igreja local tem sido usada por Deus para plantar outras igrejas. Plantamos uma igreja filha em Londrina, estamos num processo de plantação em Maringá, colaboramos com outras igrejas no país, não como filhas nossas, mas colaborando com estratégia, mentoria e inclusive recursos financeiros. Então isso é um pouco daquilo que é a história da Calvary Campo. Eu entendo que é bastante atípico, bastante improvável. A gente brinca que é uma igreja improvável e que sequer deveria existir, mas quis Deus que ela existisse. E estamos aqui. Estamos aqui. Muito bom. Na sua fala, que assim, é tão inspiradora, contando essa história da Calvary Campo... Você não sabia, né? Dessa forma, não. Conheci uma boa parte, mas não nesses pormenores. Sim. É muito inspirador a gente perceber essa descrição da história, porque mostra assim o poder de atuação do nosso Deus. Sem dúvida. A soberania dele movimentando as pessoas como seus atores na história. Agora, algumas coisas na sua fala são muito interessantes e elas começam a servir de ponto de conexão para a nossa temática, que é a liderança missional. Quando você diz, olha, eu não conhecia Campo Mourão e agora eu sou o Diego de Campo Mourão. É isso aí. Quando você fala, olha, eu fui não apenas para desenvolver um projeto social, mas eu fui para morar naquela região, para pertencer. Isso. Hoje, nós pensamos na plantação de igrejas nas cidades do entorno, pensando nesse fortalecimento e expansão do evangelho. Como que essas questões, como, por exemplo, o senso de pertencimento, a compreensão profunda das necessidades do contexto onde você exerce o ministério, o extrapolar de fronteiras, fazendo com que o evangelho se expanda. Como é que isso tem a ver com um contorno missional no exercício da liderança, pastor Diego? Perfeito. Primeiro, você não é capaz de servir a quem você não ama. Não dá para servir a quem você não ama. Certa vez eu ouvi uma expressão de um pastor / missionário que dizia o seguinte: há pastores e missionários que nunca desfazem as malas. O que é isso? É ele ir para um lugar e enxergar aquele lugar como um campo de atuação temporário. Não se engane, quando você faz isso, a igreja percebe. E às vezes os membros da igreja estão com a chave na mão e não entregam para o pastor. E o pastor se pergunta, puxa vida, será que eu estou sendo sabotado? O que está acontecendo? Eu estou me dedicando, esse povo não confia em mim. No fundo, o povo percebe quem veio para ficar. Você é o Rafael de Juiz de Fora. Sim. Você não está indo para lugar nenhum. Não é isso? Você não está indo para lugar nenhum. Você não tem plano B. Teu plano é amar essa igreja que você plantou. Nós não sabemos, obviamente, quais são os contornos e encaminhamentos que Deus pode gerar na sua vida, na sua casa, mas fato é que não passa pelo teu horizonte de reflexão alguma outra possibilidade que senão a igreja local e plantações a partir dessa igreja. Então, acho que a primeira coisa é essa. Não é possível, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no nosso fórum amanhã, não sei quando isso vai ao ar, mas enfim, estamos gravando para que amanhã tenha o fórum. Não é possível você servir quem você não ama verdadeiramente. Certa vez eu perguntei a um pastor também, aquela coisa de pergunta de seminarista, pergunta boba, pergunta tola, mas um bom mestre, ele é capaz de trazer genialidade na resposta nas perguntas mais tolas. Eu falei, o que Jesus estava fazendo, hein? Porque Jesus nasce... 12 anos ali mais ou menos, ali no templo, e depois ministério público, 30 anos. O que Jesus estava fazendo nesse tempo todo? O que será que ele fez? Adolescência, idade adulta. E aí esse sujeito disse, ele estava encarnando. Estava encarnando. Ele estava encontrando com pessoas. Ele estava conversando, ele estava fazendo mesa, estava fazendo banco, encarnando. Nós precisamos encarnar o evangelho e nós precisamos encarnar a cultura. Então, quando eu digo hoje que eu sou Diego de Campo Mourão, eu digo com profunda paixão. Por quê? Porque não fui eu que escolhi apenas esse povo. Eu digo isso com muito carinho porque eu sei que esse povo me aceitou. Eu sei que esse povo me acolheu. E não planejava isso, mas é isso. Falar da nossa cidade, da nossa igreja, me emociona. Foi ali que eu casei, em Campo Mourão. Foi ali que eu tive meus 2 filhos. Muitos mouronenses, e eu falo isso aos meus irmãos queridos, amigos mouronenses, que têm um status social um pouco mais elevado, eles vão ter filho em Maringá. E nós tínhamos a possibilidade de ter filho em Maringá.
Eu falei, não, eu quero que nossos filhos sejam moronenses. Eu quero que lá na certidão de nascimento esteja nascido em Campo Mourão. Então o Noah, de 12 anos, e o Gael, de 8 anos, na certidão de nascimento está ali, que eles nasceram em Campo Mourão, na Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão. Então o estudo é muito simbólico. Então eu acho que quando você percebe isso, não é por acaso, morar naquela comunidade para desenvolver o trabalho, encarnar por vários anos. Perceba, eu disse que eu fui para o seminário em 2006, mas eu disse que eu assumi o grupo em 2010. Houve 4 anos de encarnação. Houve 4 anos de exegese cultural. O que é exegese cultural para quem não está habituado? No seminário nós somos ensinados a fazer exegese bíblica, análise do texto. Mas exegese cultural, que é algo que normalmente os seminários não ensinam, é você tentar discernir, tatear, perceber os contornos culturais. Então, uma coisa que eu fiz muito nos primeiros anos em Campo Mourão, conversar com os pioneiros. É uma cidade nova, relativamente nova, poucas décadas. Vem cá, como foi quando seu pai chegou aqui? O que acontecia? E aí o olho deles brilhava. Então eu fui entendendo, discernindo, aculturando, até que, acho que uma virada de chave, Rafael, e isso fica também como sugestão para pastores, líderes, foi quando eu consegui parar de dizer a partir do púlpito vocês e comecei a dizer nós, inclusive nos aspectos de confrontos culturais, ao ponto de exortar a comunidade dos discípulos de Jesus, a qual eu pastoreio, a Calvary Campo, dizendo, meus irmãos, a nossa cultura tem esse problema e nós precisamos superá-lo ante ao Evangelho de Jesus Cristo. Para encerrar, o Ed Stetzer, no livro Plantando Igrejas Missionais, que é um livro que eu acho que deveria ser de cabeceira para plantadores, ele diz que há algo especial no que ele chama de igrejas autóctones, ou seja, uma realidade como a conexão, alguém daqui da terra que entende, que respira Juiz de Fora, ou alguém que encarnou tal ponto uma cultura, ao ponto de discerni-la e poder dizer, não somos mais nós e eles, somos nós enquanto povo. Então, fundamental, no aspecto da missionalidade, entender o dia a dia, a vivência das pessoas, suas aspirações, desejos, traumas, medos, esperanças, isso tem tudo a ver com uma ministração fiel e relevante do Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso pegar carona nessa terminologia que você traz, que é a missionalidade. Tá bom. E você articula 2 palavras que normalmente nós gostamos de utilizar para trazer uma primeira explicação sobre o que esse termo significa, que é justamente a dimensão de fidelidade e, ao mesmo tempo, essa dimensão de relevância. Tá. Agora, esse termo missionalidade, ele se contrapõe ao termo missionário. O que significa ser, por exemplo, missional? Tá. A gente está aqui trabalhando a temática da liderança missional. Para a gente desenvolver a missionalidade na perspectiva do exercício da liderança cristã, vamos dar um passo atrás e trabalhar com o pessoal que está nos assistindo justamente essa ideia, liderança missional. O que é missionalidade? Esse é um termo novo? É um termo uma terminologia de moda agora dentro dos novos estudos teológicos? Fala um pouquinho disso para a gente, para que o pessoal possa se situar. Tá, vamos lá. Então, quando nós falamos de missão, nós estamos falando uma coisa. Quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando de outra coisa. E aí isso vai desembocar naquilo que nós estamos chamando de missionalidade. Para começar a conceituar, missionalidade é um conceito teológico novo? Olha, eu poderia gastar minha vida, e tenho gasto, para dizer que definitivamente não. Nada mais é do que a compreensão adequada do que é o eixo referencial da palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus em missão. Então, quando nós trabalhamos o teodrama, essa ideia do drama das Escrituras, que você também muito bem conhece, Michael Gorin e tantos outros, ou aquilo que na teologia reformada a gente chama de cosmovisão reformada, criação, queda, redenção, restauração, no início de tudo você vê um Deus que cria e se envolve ativamente com sua criação. Um Deus que se manifesta com um desejo, com uma vontade. Que desejo é esse? Que sua glória enche a terra. Glória, no Antigo Testamento, no hebraico, da ideia de peso da reputação, não é isso? Então, quando ele fala para aquele primeiro casal que eles deveriam ser férteis e se multiplicarem e a glória de Deus encheria a terra, ou seja, ele gostaria de, a partir desse ser formado à sua imagem e semelhança, a terra fosse cheia da sua presença. Pois bem,
Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que o plano inicialmente não dá muito certo. Mas Deus nunca mudou de plano. Então, em Gênesis 3, há a queda, o pecado. Em Gênesis 4, você fala, bom, será que vai melhorar? Piora. Primeiro irmão mata o outro irmão, uma coisa terrível. Agora vai melhorar? Piora. Somos apresentados a Noé e ao dilúvio. Agora vai melhorar porque quase resetou? Piora. Babel. Mas em Gênesis 11, que é Babel, há uma dispersão do ser humano que pensa ser capaz de poder chegar até Deus pela força do seu próprio braço. Já no capítulo seguinte, o que Deus faz? Chama um homem de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, Abrão. Ele fala, Abrão, eu vou te dizer o seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o primeiro... É o que alguns chamam de uma chave hermenêutica missional. O que é o povo de Deus, Rafael, desde o início? Primeiro livro da Bíblia, e eu poderia fazer isso pelos 66 livros. O povo de Deus é um povo chamado e abençoado para abençoar. É um povo que sai e que vai. É um povo enviado pelo próprio Deus aos dispersos de Babel. Um povo que agora... chamado por Deus, que vai gerar uma família e depois toda uma nação, tem agora a incumbência de levar a boa notícia desse Deus que se manifesta na história. Enfim, isso é visto em Êxodo, quando nós vemos ali na Páscoa e no Êxodo egípcio, Êxodo 19, por exemplo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um povo contraste, uma comunidade, aquilo que é repetido em Pedro lá na frente. Enfim, só para a gente conceituar e alinhar aqui, em Gênesis, nós vemos um povo abençoado para abençoar. Em Êxodo, nós vemos um reino de sacerdotes e um povo santo, um povo completamente separado. Não é essa a igreja? Não é exatamente isso que Pedro vai falar lá na frente? Vocês são para mim reino de sacerdotes, nação escolhida, povo santo, retirado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, do seu amado, enfim. Tudo isso para dizer o quê? Missionalidade, missão, missio Dei, esteve sempre no cerne daquilo que é a palavra de Deus. Então, Deus tem uma missão. E porque Deus tem uma missão, ele junta para si um povo para o cumprimento dessa missão. É possível que façamos missões no plural, volto ao termo? É possível. E o que isso significa? Nos últimos séculos, isso significou, por exemplo, missões transculturais. Então, esse termo se sobrepõe ao termo missionário? Sim e não. Por quê? Porque as missões transculturais que são tão necessárias, alcançar aqueles que não ouviram o Evangelho, se fazem presentes ainda hoje. Mas, Rafael, pensemos nas nossas igrejas. Quantas dessas pessoas, de fato, vou usar um termo aqui, tá? Abandonarão seu trabalho, sua cidade, seu emprego, sua carreira, para ir para um outro lugar, numa terra distante, num ambiente hostil, de dificuldade para a proclamação do Evangelho? 1% talvez? Talvez. O que isso torna todo o resto do povo de Deus, do corpo de Cristo? Se tornam apenas, e por apenas eu não quero depreciar essa expressão, mas apenas patrocinadores daqueles que vão? Apenas intercessores daqueles que se deslocam? Não. Ou a missão é para todos, ou nós não entendemos a missão. Portanto, missionalidade é isso. É entender, na fala de Charles Spurgeon, que nem usava esse termo, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E essa fala é uma fala contundente. Ou seja, o nosso desafio é trazer esse resgate do Antigo e do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, e lembrar o povo de Deus, daquilo que também é da Reforma, que todos nós fomos chamados por Deus para o cumprimento da missão. Quando? Todos os dias. Onde? Em todos os lugares. Então, missionalidade, em síntese, é essa compreensão bíblico-teológica, não é nada novo nem modismo, que, claro, essa terminologia vem de algumas décadas para simplesmente exemplificar aquilo que já é o coração do Evangelho, o coração da palavra de Deus, que é nos lembrar que todo cristão já foi chamado por Deus para fazer parte ativamente da missão de Deus no mundo. Então, Deus tem uma missão, alguém já disse isso, e para o cumprimento da missão ele tem uma igreja. Então, a igreja em si,
Calvary Campo, a Conexão, não precisa ficar buscando será a minha missão. Não, Deus já tem uma missão. Que missão é essa? Reconciliar todos consigo a partir do seu filho Jesus Cristo. Então, porque Deus tem uma missão e agora Deus tem a igreja existe para a missão. A compreensão disso, damos o nome de missionalidade. Ou seja, como é que Deus vai usar a minha vida para o cumprimento da missão no cotidiano, no meu trabalho, no meu ambiente de lazer, no meu ambiente acadêmico, em todos os lugares que eu frequentar. Fantástico, pastor Diego. Uma coisa que eu gosto muito e que Espero não ter sido prolixo aqui Não, nessa... eu gostaria que fosse ainda mais. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar na dimensão da missionalidade, talvez uma explicação que pelo menos a mim sempre me facilitou, Sim. quando nós olhamos, por exemplo, a tradução da língua original em Atos 1:8, que é Pronto. o versículo nuclear, né, de Perfeito. Atos dos É Apóstolos, a gente percebe ali na tradução uma figura de linguagem muito interessante na língua portuguesa, que é chamada de polissíndeto, que é a Sim. repetição da conjunção. A gente percebe, independente da tradução, da versão que nós tenhamos, melhor dizendo, na língua portuguesa, lá é Jerusalém, não é Jerusalém, vírgula, Judéia, vírgula, Samaria e confins da terra. Isso. Como se fosse uma enumeração, porque pela enumeração a gente pensa assim, olha, eu posso escolher uma dessas com mais ênfase e ali eu estou fazendo uma o papel... alternativa. Isso. Mas você percebe que é um polissíndeto, Isso. é aquela repetição, aquele termo de conjunção repetida para mostrar é Jerusalém e Judéia e Samaria e os confins da terra. Ou seja, ao mesmo tempo, com a mesma importância, mas entendendo especificamente o contexto no qual Deus colocou você. Perfeitamente. A partir da sua explicação, por exemplo, eu penso na dimensão de olhar para a sua história e de perceber, olha, o pastor Diego Bittencourt, ele não foi encaminhado por Deus como um acidente de percurso e o que sobrou para ele foi Campo Mourão. Perfeito. A Aline, esposa do Diego, não foi encaminhada para esse mesmo momento da história, para Campo Mourão, por um acidente de percurso. Ou seja, existe intencionalidade, existe ação soberana perfeita de Deus que movimenta o seu povo na história para cumprir o seu propósito. E aí, nesse sentido, a gente percebe que aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, não é um acidente de percurso. Exato. Mas é a ação soberana de Deus nos colocando especificamente para cumprir a missão a partir daquele lugar no qual nós estamos. Perfeito. É exatamente isso. Aliás, citando Atos dos Apóstolos, Atos 1:8 é esse texto maravilhoso, né? Que diz que quando fôssemos cheios do Espírito Santo, não apenas daríamos testemunho, mas seríamos testemunhas. Inclusive do grego martus, né? Essa ideia do mesmo radical, que é uma vida martírica, só que no melhor sentido da expressão. Isto é, um mártir não é apenas alguém que morre pela sua fé, mas é alguém que crê e crê tão fortemente que, se necessário, doa toda a sua vida por aquilo que crê. E no avanço da expansão da missão, ou do que eu vou chamar de missionalidade aqui, o que estamos chamando em Atos dos Apóstolos, aquela compreensão dos primeiros 30 anos da igreja primitiva, olha que interessante. Atos 8, você conhece bem o texto, o Estevão está prestes a ser apedrejado. Ou está sendo apedrejado. E no início de Atos 8 diz o seguinte, que Saulo estava ali e Saulo devastava a igreja. A linguagem original é como uma besta fera, uma fera selvagem que arrebenta com tudo. Se não me engano, Atos 8, versículo 2. Então, é dito que, porque Saulo devastava a igreja, todos, diz ali, exceto os apóstolos, foram dispersos, temendo pelas suas vidas, não é isso? Então, essa igreja pujante, vibrante, um avivamento que acontece em Jerusalém, aquilo acontece ali e se dá por uma dispersão, ou seja, parece um revés de uma derrota para a igreja. 2 versículos depois diz o seguinte, que todos os que foram dispersos pregavam por onde quer que passavam. Então, perceba, a missão não é um aspecto clerical. A missão, Rafael, não é para mim e para você que somos pastores. A missão é para todo cristão por onde quer que ele passe. E Atos deixa isso muito claro. Um outro texto, enquanto você falava, que me chama a atenção e para mim é muito caro, é o texto de Jeremias 29. Não apenas o Jeremias 29:11, tão amplamente citado, que é um versículo lindo, mas antes disso, é Deus falando para o povo de Israel através do profeta Jeremias o seguinte: orem pela paz e prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Não, mas peraí, como assim eu os deportei? Porque versículos antes ele falou que foi Nabucodonosor.
que trouxe os príncipes, os sacerdotes, os artífices, enfim. Mas foi Nabucodonosor ou foi Deus? A resposta é sim. Ou seja, forças sociais, e isso serve para todos aqueles que nos ouvirão, forças sociais te levaram aonde você está. Você não é um acidente, você não está aí por acaso. Pastores e líderes que estão ministrando definitivamente, tal como você observou. Então, existem expressões culturais que nos levaram a pertencer ao lugar a qual pertencemos. Contudo, nada disso foge da soberania de Deus. Então, foi Nabucodonosor? Foi. Foi Deus? Definitivamente. E aí, quando nós entendemos isso, qual é o chamamento de Deus para o povo dele, lá e cá? Construam casas, plantem vinhas, casem-se, deem-se em casamento, tenham filhos e filhas e deem seus filhos e filhas em casamento. Ou seja, se eu bem estou compreendendo o que Deus está dizendo para eles e para nós, não se torne alguém alienado aos estratos sociais da sociedade. Pertença, encarne, possa discernir, viver, para que então a sua missão faça sentido. Porque o que é interessante é que a orientação clássica do salmista é que a oração era feita por Jerusalém, a cidade santa. Mas agora, através de Jeremias, e isso vai ficar muito claro também no Novo Testamento, a nossa oração não é dedicada apenas aos ambientes aos quais amamos, mas a nossa oração é dedicada também aos nossos inimigos, aos nossos algozes, para que, quem sabe, deixem de ser inimigos, se tornem próximos, deixando de ser próximos, se tornem irmãos. É a missão de Deus para nós, em todos os lugares, todos os dias. Então, pastor Diego, a gente pode dizer que, a partir da perspectiva da igreja na história, que é o povo de Deus em missão, nós podemos dizer que, na perspectiva bíblica, dizer que um cristão, por exemplo, é missionário, precisa ser visto necessariamente como uma redundância. É pleonasmo, é pura repetição daquilo que deveria ser óbvio. É Sim. isso, perfeitamente isso. Então, nós somos o povo de Deus em missão na história. Sim. Portanto, a missão é responsabilidade e privilégio para todos aqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho. Perfeito. Então, a partir disso, dentro da Igreja de Jesus, pastores e líderes, aqueles que exercem a liderança cristã, portanto, não têm uma posição especial, mas têm uma função específica. Perfeito. Como que a gente começa, então, a fazer distinções, entendendo que todos os cristãos necessariamente são os missionários de Deus na história, para que essa missão de Deus se cumpra, mas como que o pastor começa a perceber que na sua função, na sua vocação específica, existe uma diferença para que ele exerça essa liderança missional? Como é que a gente começa a dividir, ou melhor, a situar melhor essa questão? Perfeito. Não se trata de hierarquia, mas apenas de exercício vocacional, a partir daquilo que eu vou chamar de dons e ofícios. Eu acho que um texto que nos ajuda aqui é o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então ele vai falar que para alguns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou pastores mestres, que é a ideia. Para quê? A fim de equipar os santos para a obra do ministério. Para quê? O texto também diz, para que não sejam mais como meninos, levados de um lado para o outro, como as ondas. Para quê? Para que todos alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, o nosso papel, o papel dos pastores, o papel dos líderes, a partir do dom e da vocação e dos ofícios que Deus colocou sobre nós, é capacitar, é equipar o povo de Deus para que ele cumpra a obra de Deus. Então, isso é curioso, e para pastores controladores e personalistas não vai funcionar. Porque pastores, controladores e personalistas precisam se lembrar que eles não são os pastores titulares da igreja, porque a igreja tem um pastor só. Em certa medida, todos nós somos pastores auxiliares do Supremo Pastor, que é Cristo. Então, qual é o nosso papel? É olhar para o Supremo Pastor e dizer, para onde é que o senhor quer conduzir sua igreja? Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para auxiliar, ajudar, claro, não como se Cristo precisasse de ajuda, mas colaborar, trabalhar junto. E como é que fazemos isso? Instruindo o povo de Deus. Quando no final do Evangelho de João, Jesus ele fala com Pedro, naquilo que a gente chama restauração de Pedro, a pergunta é simples e a resposta também, embora com profundidade significativa ali. Pedro, você, pastor Pedro, você me ama? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Cuida, possivelmente ali no original, alimente.
né? No inglês até diz, feed my sheep. Então, alimente minhas ovelhas. Qual é a tarefa primordial de um pastor? Não é só isso, mas a tarefa primordial é alimentar o povo de Deus fielmente com as Sagradas Escrituras. Porque não são as nossas estratégias, não são os nossos planos, embora tudo isso faça parte. O que vai mudar a vida das pessoas, o que vai equipá-las para o dia bom e para o dia mau, e o que vai instrumentalizá-las, para o cumprimento da missão, é a exposição fiel das Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, né? Então, o púlpito como espaço sagrado da partilha sagrada da palavra de Deus. Os pastores, então, têm que se compreender como... Acho que foi Luiz Saião que certa vez ouvi dizendo isso. O pastor não é aquele que vai à frente do rebanho, embora assim pensemos por vezes, em certa medida como referencial, ok. Mas é quem vai atrás. Porque quem vai à frente é Jesus. E aí os pastores vão atrás do rebanho e falam, opa, Jesus virou para lá, tá vendo? Então vamos todo mundo para lá. Então sabe como essa dinâmica de pastoreio, de cuidado, de cercar no bom sentido da expressão, onde eu entendo que a obra não cabe a mim apenas, a missão não cabe a mim apenas, mas eu tenho o privilégio de instrumentalizar e equipar o povo de Deus para que eles sejam tudo o que Deus quer que eles sejam. E o que é que Deus quer que eles sejam, à luz de Efésios 4? Pessoas mais parecidas com Jesus. Não imaturas, não susceptíveis às dificuldades, mas gente que vai caminhando em missão à luz daquilo que é a missão do próprio Cristo, inclusive aprendendo, agora usando Paulo em Romanos, a oferecer um sacrifício vivo, uma oferta, um culto racional ao Senhor, que significa não será moldado pelo padrão desse mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que possamos comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nossa tarefa é colaborar com o povo de Deus, para que eles possam desfrutar da vontade de Deus, na missão de Deus. Diego, nesse sentido, quando a gente pensa no exercício da liderança, nós sabemos que a liderança tem muita dimensão da influência. Sim. Ou seja, quando a gente percebe, por exemplo, isso sempre me intrigou e me fascina no bom sentido. Quando a gente percebe, por exemplo, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Sim. quando Paulo diz, sejam meus imitadores Isso. como eu sou de Cristo, ali você tem um profundo desafio que não é um chamado à idolatria, mas é um chamado a se tornar um referencial, um modelo para a Igreja de Jesus. É isso. Nesse sentido, como o pastor pode e deve desenvolver o exercício da sua liderança pastoral, como que um líder de ministério pode igualmente exercer essa liderança, demonstrando esse modelo para o exercício de missão. Porque uma coisa é você ensinar na perspectiva do conteúdo teórico correto, o que é o primeiro passo e sempre muito significativo. Tá. Mas ele, por si só, deixa o aspecto da missionalidade no campo da especulação, Sim. no campo muito abstrato. Agora, como é que um pastor ele ensina também por meio desse aspecto da encarnação? Por exemplo, para que a partir dele a sua liderança comece a moldar, comece a ser um grande tempero de missionalidade, assim, salgando e conservando essa igreja. Perfeito. Existe um livro pouquíssimo conhecido no Brasil. Pouquíssimo. Possivelmente a maioria da nossa audiência não vai conhecer. O autor também igualmente desconhecido. O autor se chama Gayle Irving e o livro se chama O Estilo de Jesus. Fascinante. Se achar, compre. Estante virtual, porque acho que não publica mais, O Estilo de Jesus. E ele fala, um dos aspectos daquilo que sabemos é a liderança serva. Então não basta eu aplicar boa teologia, embora isso seja fundamental, como você está dizendo. Mas o chamado à missão não é o chamado a teorizar, a conceituar apenas. Então, como é que o pastor faz isso? Vivendo a missão. Meu irmão, vou te falar uma coisa, sendo bem prático. Lá em casa, nós temos um hábito. Um hábito, é uma regra não falada, mas que por vezes a gente acaba conversando sobre isso, eu e minha esposa. Nós frequentamos os mesmos lugares. Nós conhecemos as mesmas pessoas. E nós fazemos isso intencionalmente. Então, vou dar alguns exemplos assim brevíssimos, e aí não para essa expressão da vaidade de 1 Coríntios 11:1, de ser de meus imitadores, mas a liderança, por exemplo. Então, nós somos pais do Noah, de 12 anos, e do Gael, 8 anos. Tá bom.
O pediatra do Noah, que já tem 12, era alguém que Deus tinha colocado no nosso coração. Vou resumir bastante, mas a gente vai se aproximando. Daqui a pouco ele começa a caminhar com Cristo, pediatra do Noah. Porque isso é absolutamente normal para nós. Por quê? Porque nós sabemos como teorizar, conceituar, pregar melhor? Não, porque evangelho é vida na vida. Quando eu falo de encarnar, isso significa que nós fazemos parte da vida das pessoas, conversamos, ouvimos suas angústias, pediatra. Passa-se um tempo, vem o Gael, que está com 8 anos. E aí, por alguma razão, eu olhei para minha esposa me olhou, nós falamos assim, nossa, não sei se ela vai ver isso depois, a sua médica, a ginecologista obstetra, a doutora Carolina Ferrari, baita profissional, amor, não sei, mas Deus colocou ela no meu coração de uma maneira especial, de uma maneira diferente. E a Aline virou para mim e falou, eu também. Vamos orar por ela? Vamos orar. Começamos a orar pela conversão. E a cada consulta, depois do nascimento, consulta da Aline, eu ia junto. E aí a gente conversava, a cada oportunidade, até que eu fui coautor de um livro, escrevi um capítulo. Estava passando, fui pegar uma marmita no restaurante, que eu sempre vou pegar marmita, porque, repito, sempre vou nos mesmos lugares. Além de ser um ser humano de hábitos, há uma intencionalidade nisso. Ela passa, eu falei, doutora, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu preciso te dar um livro de presente. Ela é mesmo? Falei, porque eu escrevi um capítulo, e não nominalmente, mas eu citei a senhora. Ela falou, como assim? Eu falei, eu citei a experiência do parto. E da maneira como você foi incrível em poder mudar ali, porque era parto natural, teve que fazer uma indução de cesárea, porque o Gael estava em sofrimento fetal, enfim. Eu falei, foi um tempo de Deus. Resumindo, essa médica está na nossa igreja. Aí meus filhos começam a treinar jiu-jitsu. Aí eu volto a treinar jiu-jitsu por causa dos meus filhos. E aí tem o professor Daniel e tem a esposa dele, na época namorada, a Bia. Eu falei, amor, eles são tão legais, Deus colocou eles no meu coração. Ela falou, no meu também, vamos orar por eles? Vamos. E aí a gente aproveitava todas as oportunidades. Ia pro campeonato, conversava. Resumindo, eu os casei em janeiro do ano passado, eles são membros da nossa igreja, eu batizei a Bia ano passado, estamos todos caminhando com Cristo. Não é para dizer, veja só o que a gente está fazendo, mas para responder objetivamente, nós não falamos de missão, nós vivemos a missão. Nós amamos pessoas, nós intencionalmente nos encontramos com pessoas, frequentamos esses mesmos lugares, porque, caramba, a médica não conhece a Jesus? Pode até não vir para a nossa igreja, mas acho que ela vai conhecer através de nós. O professor do jiu-jitsu, o pediatra, o padeiro, quem quer que seja. Então, uma das maneiras de modelar enquanto líder ou vivenciar essa realidade da missionalidade é mostrar para o povo a quem Deus lhe deu o privilégio de pastorear que isso não é um mandamento para eles, é uma vivência para nós. Então, nós evangelizamos, nós discipulamos, e eu digo nós, pastores, líderes, eu acho que é uma maneira muito simples de seguir o caminho de Jesus, que é a liderança, por exemplo. Dentro dessa perspectiva, por exemplo... Se você quiser ser mais prático, me ajuda aqui, a gente vai aprofundando. Não, eu particularmente estou conseguindo visualizar muito Conectar? bem. Sim. Ok. Agora, por exemplo, quando a gente pensa nessa perspectiva dessa sensibilidade e dessa intencionalidade no relacionamento com pessoas, para que a maior necessidade da vida dessas pessoas seja suprida, que é justamente a compreensão e a rendição de suas vidas ao Evangelho. Por exemplo, dentro do contexto das igrejas, e agora trabalhando mais uma vez essa dimensão dentro da liderança cristã, nós percebemos, por exemplo, que existe uma grande dificuldade em muitos pastores, em muitos líderes cristãos, de perceberem que são discípulos de Jesus em missão na história. A gente percebe, por exemplo, quando a gente vai analisar um contexto de uma região próxima, a gente também às vezes tem dificuldade. Mas, por exemplo, quando um missionário transcultural ele é identificado, nós falamos, não, ele sim é um missionário puro sangue, se pudéssemos assim dizer. Por quê? Porque ele vai para um outro contexto, ele se doa por esse contexto, ele tem sensibilidade nos relacionamentos, ele gasta tempo, energia em oração e também numa pesquisa, numa leitura da região. Existe alguma diferença? Claro, existem diferenças específicas, mas do ponto de vista da essência da missão,
Nenhuma. 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 É o que nós chamamos de contextualização. Então, se um missionário brasileiro vai para um país, seja lá qual for, na África, o mínimo que ele precisa fazer é aprender a língua, o idioma ou o dialeto. Uhum. Idealmente antes. Mas se não, enquanto está lá, ele precisa se esforçar com intencionalidade para acontecer. Que língua nós estamos falando? Então essa é a pergunta. Pastores, plantadores, líderes. Nós estamos falando de um jeito que o povo a quem ministramos entende? Nós estamos contextualizando o evangelho? Vou te dar um exemplo disso. Não sou de Campo Mourão, como eu disse, originalmente, mas agora sou. E eu percebi, Rafael, que uma das grandes ambições, por assim dizer, de um pai de classe média mourãoense é enviar o seu filho para estudar em Maringá, em Curitiba, em São Paulo ou fora do país. Falei, opa, por que isso? Enfim, fiz tudo uma análise cultural, narrativas culturais. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas esse é o fato que há um problema de autoestima no mourãoense, que o que é de melhor está um pouco para lá, não aqui. Então, se meu filho quiser ter uma vida boa de verdade, ele tem que ir embora, porque quem sabe aqui, a não ser que ele seja um herdeiro de uma grande companhia ou terras, aqui ele não tem muita projeção de futuro, embora isso não seja verdade. Pois bem, eu entendi que para acessar o coração daquele povo, do nosso povo, família era uma linguagem fundamental. Família, tradição e trabalho. Tá bom? Não estou falando de modo caricato, não, mas estou falando de uma realidade de uma cidade do interior do Paraná, onde esses valores são muito fortes, no melhor sentido da expressão. E eu comecei a fazer perguntas a partir do púlpito. Por exemplo, meus irmãos, se Deus nos trouxe para cá, nós estamos realmente investindo as nossas vidas nessa cidade? E se nós estamos almejando enviar nossos filhos para uma cidade distante, e nossos filhos são nosso maior legado e nosso maior tesouro, o que vai ser da nossa cidade daqui 20, 30, 40 anos? Se nós estamos entregando aquilo que é o nosso melhor, bom, que perspectiva nós teremos para o nosso futuro e o futuro dessa cidade a partir do que Deus quer fazer? Então eu fui desafiando a igreja e mexendo em expressões culturais que normalmente não se mexem, para se perguntar basicamente, você está disposto a rever os seus planos e conceitos, não à luz do pragmatismo daquilo que é ser bem-sucedido, mas à luz do evangelho de Jesus Cristo? Então isso é ser um missionário na própria cultura. Isso é entender qual é a língua que eles falam. É a língua da família, é a língua do trabalho, é a língua da tradição, é a língua do ter palavra. Lá a turma ainda usa a expressão de, é no fio do bigode. Não sei se faz sentido isso aqui? Tá bom. Então é no fio do bigode. Então, claro que existem especificidades, mas essencialmente, Rafael, não. Um pastor, ele deveria ter esse mesmo trabalho de compreensão cultural que um missionário. E eu encerro essa parte dizendo o seguinte, principalmente na lógica da plantação. Eu creio que é um grande erro que muitos plantadores cometem sem perceber. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que ele deveria fazer o trabalho de um evangelista, certo? Então, o que um plantador faz? Um plantador, ele chega, ou se ele já é da cidade, enfim, ele aciona o modo evangelista. Então, ele fala, faz o culto de lançamento, depois de ter feito o grupo base, aquela coisa toda que você conhece, enfim. E aí tem o primeiro culto, e aquilo é muito bem sucedido, e 40, 50, 80, 100 pessoas. Ele tem 100 pessoas. Sabe o que ele faz? Ele desativa o modo evangelista. Ele ativa o modo pastor-cuidador. Isso é uma tragédia. Porque ele nunca deveria parar de viver na missão. Agora ele é tomado no seu tempo apenas por agendas de gabinete, apenas por planejamento, apenas por preparação de sermão, apenas conforme a igreja vai crescendo com cuidado de equipe ministerial e staff. E ele deixa de fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo: faça o trabalho de um evangelista. Então parece que o evangelismo é apenas uma plataforma para conseguir aquilo que eu quero. Que é o quê? Ter uma igreja estabelecida para a qual eu posso cuidar. Isso não é por mal, isso não é intencional. Isso é inconsciente, mas é o que eu vejo acontecendo o tempo todo. E aí a igreja não cresce. Por quê? Porque se o pastor não modela a missão na sua vivência, muito possivelmente o povo vai seguir o exemplo do seu líder. Então, se foi
a evangelização e o cumprimento da missão que o levou até ali, ele deveria fazer até o último dos seus dias. Rafael, parte da minha agenda é bloqueada para gastar tempo com não cristão. É intencional. Eu tenho um rebanho marginal. Eu tenho a Calvary Campo e eu tenho um povo que não se reúne na Calvary Campo, mas que eu acesso o coração deles. Que quando eles têm problema, eles me ligam. Isso não é se tornar um personal pastor, mas é você entender que essas pontes culturais e essas conexões com aqueles que ainda não estão caminhando com Cristo se fazem necessárias para a nossa vivência como discípulo de Jesus. Não apenas para dar um exemplo. A nossa vivência, mas também para modelar a vivência da missão para aqueles que estão caminhando conosco. Então é crucial. Diego, eu acho que essa é uma questão efetivamente crucial. Existem questões que são... Ser engolido pela agenda, entende? Sim, eu acho que existem questões que são muito importantes no ministério, como, por exemplo, desenvolver uma estrutura, uma treliça que sustente efetivamente a videira. Mas essa questão que você coloca, para mim, ela não é apenas muito importante, mas ela tem uma categoria superior. Ela é vital. Eu creio que porque sim. como você colocou, esse fato de pastores serem os responsáveis por modelar a vivência da missão é o grande instrumento nas mãos de Deus para que essa saúde no exercício da vida missional continue a ser nutrida na igreja. Muitas vezes os pastores pensam, olha, nós deixamos alguma coisa se perder como igreja e os crentes não querem mais evangelizar, os irmãos da igreja não querem mais cuidar de pessoas, mas muitas vezes o problema, regra geral, surge fruto dessa perda de ênfase evangelística, fruto de um compromisso consistente com o exercício da missão, para se tornar apenas... E aí acontece uma questão muito significativa, né, Diego? Que é um grande prejuízo. A treliça passa a ser a razão de ser da igreja. Exatamente. E não apenas instrumento para continuar dando crescimento a essa videira. Exato. Eu me ocupo mais da estrutura do que da comunidade, de fato, né? Então, concordo plenamente. E é por isso que há algo realmente crucial nesse aspecto da vivência, da missão, da evangelização, do discipulado, porque senão aquilo que deveria ser o exercício da nossa vocação de fato, que é o cuidado de gente, se não bem temperado e equilibrado, acaba se tornando uma distração, porque daqui a pouco a gente não está mais cuidando de gente, mas cuidando das estruturas para que mais e mais pessoas possam vir. E aí daqui a pouco o que acontece? A igreja precisa de revitalização. O pastor não sabe o que aconteceu. Ele olha, ele fala, nossa, mas por que o povo não evangeliza? Por que o pessoal não vem? O que está acontecendo? Cadê aquela pujança? Cadê aquele brilho no olhar? E aquilo, de alguma forma, se perdeu, porque nós nos ocupamos com essa treliça, de fato, como você disse. Claro que não de forma exaustiva, mas de uma forma exemplificativa, como pastores podem tomar esse necessário cuidado para manter uma estrutura cada vez mais saudável, mais funcional, mais biblicamente construída, sem se tornar refém da estrutura. Como o pastor pode continuar alimentando no seu coração e a partir do seu viver, espalhar isso na comunidade? Você tem experiências particulares ou outras observações que você já viu que foram elementos assim muito nutritivos nesse sentido? Eu vou citar duas experiências e duas expressões de dois líderes distintos. Um deles já disse, de certa forma, e eu não o tenho ouvido muito frequentemente, ultimamente, mas vamos lá. Ele dizia que a importância de se compreender o mínimo de estrutura para o máximo de comunidade. Mínimo de estrutura para o máximo de comunidade. E complementando a isso, talvez você estava presente, eu não sei, mas no Projeto Timóteo, Tommy Kiddes, ele falou sobre o conceito da simplicidade do outro lado da complexidade. E eu achei isso genial. A simplicidade do outro lado da complexidade. Explico. A igreja vai crescendo, a estrutura vai se avolumando. Temos lá equipe ministerial, funcionários, você sabe como é que é isso. Então, vai precisando de cada vez mais gente, e contratação, e a coisa vai avançando. E se você não tomar cuidado, a coisa fica muito complexa. Não existe a ilusão de não ficar complexa. Não existe. Se crescer, vai ficar complexo. O desafio, portanto, é que essa complexidade seja interna, para que a simplicidade seja vista externamente. Então, para o povo,
Tem que ser simples. É a essência daquilo que era desde o início. Então, que nós, do lado de dentro, possamos lutar com essa complexidade. Então, Rafa, eu faço duas coisas. Primeiro, eu sempre me pergunto como eu posso simplificar as estruturas, como eu posso simplificar. Então, esse conceito de igreja simples, igreja mínima. Às vezes eu olho e falo, caramba, tem muita coisa, tem muita agenda, tem muita coisa acontecendo, mas ok, são diferentes formatos, diferentes realidades, diferentes públicos, mas eu sempre me pergunto, há algo aqui que eu posso simplificar, enxugar? Existe alguma burocracia a ser diminuída? E uma outra realidade... Puxa, me fugiu agora, mas a simplicidade do outro lado da complexidade... Você disse sobre mínima estrutura para o máximo... mínima estrutura, máximo de comunidade, mas eu ia dizer uma segunda coisa que me fugiu completamente agora. Mas, enfim, eu acho que essa... simplificação de um lado e caos controlado do outro. O que eu chamo de caos controlado? Eu não sou um insatisfeito, mas eu sou um inquieto. É o que eu chamo de uma santa insatisfação. Ou seja, sempre como líder eu estou perguntando a Deus, nos meus momentos de oração, Deus, qual é o próximo passo? E eu acho que isso nos ajuda a não nos acomodarmos enquanto igreja na missão. Qual é o grande desafio? Quando as coisas estão muito calmas, eu começo a ficar inquieto e falo, Deus, tá fácil demais, e aí? O que vai ser? Qual é a próxima luta? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo passo de fé que o Senhor quer que possamos dar como igreja? Então, eu estou sempre estimulando esse caos controlado, por assim dizer, naquilo que nos coloca sempre em um estágio de dependência de Deus. Porque quando você chega em algum momento, em algum patamar, claro, salvo exceções e sem banalizar essa expressão, mas tem um tamanho de igreja que dá para ficar ali quietinho, certo? A coisa funciona, o culto funciona, tem voluntário, tem equipe paga, acontece. Mas eu não creio que Deus privilegia a apatia nem covardia. Eu não creio que Deus privilegia a falta de fé. Eu creio que, tal como Isaías, embora num contexto completamente distinto, mas é um contexto seu chamado, a nossa oração sempre é, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não porque sou digno em mim mesmo e porque tenho as competências em mim mesmo. Aliás, Isaías falou, sou um homem puro de lábios impuros, mas ele recebe o toque do Senhor e agora ele se percebe como alguém digno de ser enviado porque foi dignificado pelo próprio Deus. Então, acho que essas duas coisas, simplificação e o que eu chamo de caos controlado. Então, virou até uma brincadeira lá entre a liderança. Quando eu chego animado, eu falo, gente, tive uma ideia, o povo começa a se arrepiar todo. Porque eles se perguntam, o que vem? E acho que é isso. É o que nos mantém vibrantes, assumindo desafios, com brilho no olho, e falando, Deus, quem mais o Senhor quer alcançar? Quais passos que precisam acontecer para que nos mantenhamos fiéis no cumprimento da missão? Acho que seria isso. Sim. Diego, se você pudesse dizer pelo menos uma característica, na sua opinião, de um líder efetivamente missional, que característica que é tão importante para você que associa essa liderança missional? É alguém que entende que o evangelho se expande para absolutamente todas as áreas da vida e ajuda o povo de Deus a entender o mesmo. Então, como é que eu conecto a fé e o trabalho, segunda a sábado? Como é que eu torno a evangelização não uma tarefa, mas um subproduto natural de uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que eu modelo, por exemplo, como já falado, como é que eu sirvo? Então, de modo bastante resumido, se o evangelho ele se expande para o todo da vida, e se o Senhor é soberano, para citar Kuyper aqui, eu parafraseá-lo, se ele é soberano e se não há nenhum centímetro quadrado na existência a qual ele não pertença, compreender isso, praticar isso e compartilhar isso é inegociável para um líder missional. Senão, a gente vai voltar para aquela velha dicotomia do sagrado, do profano, do sagrado, do secular, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Cito um outro exemplo. Um irmão da igreja muito querido, que já caminhando conosco há alguns anos, chega um tempo e ele fala, pastor, não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus. Falei, é mesmo? Eu entendi o que ele queria dizer, claro. Mas eu não podia deixar passar essa oportunidade. Falei, é mesmo? Tá servindo quem nos últimos 35 anos de trabalho, meu irmão? Então, quer dizer, domingo eu sirvo a Cristo, segunda eu tô dobrado para mamon? É claro que não. Então, um líder efetivamente missional, ele precisa entender, encarnar que o evangelho ocupa todos os espaços da existência
E, meu irmão, para o resto da vida, pregar isso à exaustão. Vou falar no fórum também. Aprendi certa vez que quando nós, pastores e líderes, estivermos cansados de falar algo, significa que o povo vai estar começando a entender. Então você fala e fala e fala e fala, e quando você estiver exausto de falar a mesma coisa, de repente alguém depois de um culto de domingo vai falar: Pastor Rafael, você não acredita, eu entendi que o evangelho é pro todo da vida. Aí você pensa: meu Deus, eu tô falando isso há 15 anos. Que bom que ele entendeu. Louvado seja Deus por isso. Então isso não é ausência de repertório, mas pelo De maneira contrário, alguma. é uma intencionalidade, é um foco concentrado nessa perspectiva da missão, que é a essência da igreja. Eu brinco, eu falo de púlpito da igreja, embora nós tenhamos esse, não é modelo, mas essa vivência de pregação expositiva na Calvary Campo, através de séries, de livros inteiros, enfim, é uma possibilidade, né? Algumas igrejas fazem isso. Ao mesmo tempo eu digo: meus irmãos, o que eu estou fazendo é falar a mesma coisa de um jeito diferente nos últimos 15 anos. É a mesma coisa. Então não é João no fim da sua vida: filhinhos, amem-se uns aos outros. Aliás, você já deve ter ouvido, conta-se na tradição, não está no texto, de que João já velho, então não podemos afirmar, mas a tradição diz que João, sendo o último apóstolo vivo, ele era levado de igreja para igreja. E, puxa vida, que João, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que esteve no Monte da Transfiguração, aquele que estava no barquinho quando Jesus acalmou a tempestade, aquele que ouviu do próprio Cristo no momento da cruz: eis a sua mãe, aquela coisa toda. O que ele tem a dizer, meu irmão? É o grande teólogo, é o grande discípulo, é o único que não foi martirizado, muito embora hostilizado. E é dito que ele tinha um sermão: amem-se uns aos outros. E aí a tradição vai contar que alguém teria dito a ele: mas João, ok, entendemos isso, mas quando é que você vai falar assim? Tem tanto para dizer, né? Quando é que você vai falar outra coisa? E ele disse: e quando vocês começarem a viver essa? Se é uma anedota ou não, se de fato a tradição tem valia nisso aqui, fato é que ao mínimo, ou ao menos como ilustração, vale. A tarefa do pastor não é inventar a roda não, Rafael. A gente não está aqui para inventar, para trazer nada novo. Aliás, alguém já disse que se é novo não é bíblico, se é bíblico não é novo. Agora, trazer novidade e frescor, contextualização, para verdades que são antigas e imutáveis. Então, eu sou, para usar ali João Batista, eu sou apenas o amigo do noivo, eu só estou anunciando que ele vem, e aquilo que ele fala eu tento repetir e não inventar moda. É isso aí. É isso. Diego, para você, qual você acredita ser o maior desafio para uma liderança missional nos nossos dias, dentro da nossa realidade, e qual que seria uma grande oportunidade que os nossos dias disponibilizam para essa liderança missional? Vou te dar um exemplo. A gente vivencia hoje um novo momento que muitos estudiosos da comunicação dizem que a gente vai ter uma disrupção em comportamentos e na construção da nossa sociedade a partir de agora, fruto dessa influência da inteligência artificial. Isso. A mesma transformação que a internet, a popularização maior da internet até, trouxe, né? Alguns têm dito justamente isso. Então, por exemplo, é um cenário que nós temos. O que você acredita que vai ser uma grande oportunidade para a liderança missional nesse nosso momento da missão? Legal. E, ao mesmo tempo, o que é um grande desafio que a gente precisa ter uma observação muito acurada? Eu acho que o grande desafio é habitarmos no caos de uma sociedade narcisista. Uma sociedade autônoma, uma sociedade individualista, pautada nos valores do consumo. E aí, quando eu consumo tudo, consumo até a igreja, consumo Deus, consumo o sermão de YouTube. Para usar a terminologia hebraica lá de Gênesis, quando o ser humano é criado, é uma grande garganta aberta, né? Sedenta. Então, acho que esse é o grande desafio. E como pastor, eu já não me iludo em pensar que todos aqueles que se assentam nas cadeiras da Calvary Campo aos domingos são povo de Deus. Então, temos aí um mentor em comum que sempre dizia isso também, que existe a multidão e existe os discípulos. Eu prego para os discípulos em meio à multidão, como quem os instrui, e prego para a multidão como quem evangeliza. E é o mesmo público.
Deus sabe, nós não sabemos. Às vezes a gente até desconfia. Não porque nós julgamos os corações, porque Jesus falou que não deveríamos fazer isso, mas ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, ele diz que deveríamos observar os frutos. Então, dá para discernir mais ou menos. Então, o grande desafio, Rafael, de verdade, é uma sociedade onde o individualismo impera e alcançou níveis assim incomparáveis. Por exemplo, 15 anos na mesma igreja. Eu percebo que a minha dinâmica de aconselhamento pastoral, gabinete, já não é exatamente mais a mesma do que quando eu comecei. Ainda confronto, ainda falo de pecado, ainda exorto, ainda desafio. Mas sempre na corda bamba, correndo risco, porque sabendo que aquilo que era comum há apenas 15 anos atrás já não é tão comum. Do que eu estou falando? Se eu chego hoje e falo, meu irmão, tá errado, ele não acolhe à luz das Sagradas Escrituras. Ele muda de igreja, porque ele é um consumista. Ele é um consumidor, entendeu? Então, acho que esse é o grande desafio. A grande oportunidade, em certa medida, está atrelada a um pouco disso, que numa sociedade pós-moderna, e você sabe que a modernidade é a construção dos absolutos e a pós-modernidade é o esvaziamento disso tudo, a nossa geração já percebeu que esse sonho, essa utopia não vai dar certo. Aliás, ontem eu estava lendo uma matéria de como a millennials e aquela coisa toda estão descobrindo que essa geração que ia mudar o mundo está apenas agora tentando se conformar e sobreviver. Olha que interessante. Esse vazio abre uma oportunidade pelo desejo de transcendência, afinal, saber que há algo mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, viajar e cumprir todos os seus desejos. E aí, meu amigo, aí o evangelho é imbatível. Porque se você quiser falar de fome, quiser falar de sede existencial, quiser falar de vazio, quiser falar de propósito, você sabe que a gente usa muito essa linguagem lá em outro aspecto, o Instituto, empreendedorismo, impacto, propósito, sentido. As pessoas estão verdadeiramente em busca de sentido, elas só não sabem onde. Sabe a mulher samaritana? Onde é que eu encontro Deus? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Como é que eu levo isso para ele? Aí Jesus vem e fala, Deus está diante de você, porque Deus não está confinado num prédio, num templo ou nada disso. Chegou a hora em que verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, acho que a grande oportunidade, por mais triste que seja, é esse vazio existencial do tempo em que vivemos. A ideologização da vida não deu sentido, a polarização política não está resolvendo, aquele impacto de uma sociedade que, repito, ia mudar o mundo, viu que não mudou muito não? Essa tentativa sincera de não viver pela materialidade, mas viver por subjetivos e por experiências e por viagens também não supriu. E aí o que sobra? Não sobra nada. Que bom. Aí a gente pode apresentar a verdade do Evangelho, que é tudo para aquele que Jesus disse lá em Mateus, lá no início das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que reconhecem que carecem de absolutamente tudo. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Acho que a grande oportunidade está aí. Nesse vazio, nessa ansiedade, nessa depressão, nessa ideação, a tentativa de interromper, inclusive, sua própria vida. Trazer essa paz que o mundo busca, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Diego, deixa eu te perguntar também uma outra questão. Dentro da sua construção ministerial ao longo desses 15 anos na Calvary Campo, qual foi o maior desafio que você enfrentou, aonde uma compreensão consistente sobre esse viver missional, onde a construção de uma liderança missional foi um grande instrumento que Deus usou para que esse desafio fosse corretamente identificado e superado? Você consegue se lembrar? Eu consigo lembrar de um. Certamente houveram outros e possivelmente maiores, mas eu vou falar daquilo que eu lembro. Houve um grande ponto de inflexão na minha vida no ano de 2018, onde eu me perguntei se o nosso lugar ainda era Campo Mourão. Onde eu me perguntei se talvez nós não estávamos batendo no teto e sinceramente, perguntando a Deus, será que é isso? Porque parece às vezes que tem realidades que eu estou batendo no muro cultural, literalmente. E eu não sei se o pessoal quer aquilo que eu entendo que deveria ser o adequado.
no sentido mesmo de expansão, de desafio, de alcance, porque nós experimentávamos algum crescimento por alguns anos, desde 2012 da organização até 2018, quer dizer, a gente está falando de 6 anos, mas algo tímido, algo que vai acontecendo. E aí, às vezes, parece assim, será que eu estou forçando o povo naquilo que eles não querem, naquilo que essa cultura não se adequa? Então, houve uma angústia, quase que uma crise existencial. E aí eu fiz algo que eu não sei se eu aconselho muitos pastores fazerem, não. Cara, eu reuni a liderança e abri o coração. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo essa igreja, eu plantei essa igreja. Na verdade foi 2017 para 2018. 2018 eu tomei a decisão de fato. Eu amo essa igreja. E por isso eu quero que ela seja cuidada da melhor maneira possível, liderada da melhor maneira possível. Portanto, eu não sei se eu sou o pastor certo para vocês. Como assim, pastor? É porque tem coisas, desafios, sonhos dentro dessa perspectiva da missionalidade, de plantar igreja, essa coisa toda que eu não sei se vocês querem. Então, vamos assumir aqui um pacto sem ressentimentos. E eu botei na tela, eu desenhei aquilo que Deus havia me dado como visão de futuro para Calvary Campo. Coloquei, fiz slide. Falei, é isso aqui, é isso que mexe comigo. Se não for isso que vocês querem, não tem problema, de coração, mas vai ser uma resposta de Deus para a minha vida, porque talvez o meu tempo aqui da minha família está se findando. Bom, estou aqui até hoje, ou estou lá até hoje, então você sabe a resposta. Foi um dos momentos mais emocionantes da nossa vida, do nosso ministério, um tempo de quebrantamento, de lágrima dos líderes falarem desse cuidado, desse carinho, desse amor e de dizer, nós queremos. E aquele nós queremos, Rafa, não foi um endosso dos meus planos pessoais. Seria muito pequeno isso. Nós queremos, para mim, foi como uma expressão de nós queremos viver tudo o que Deus tem para nós. Seja lá o que isso signifique. Seja lá o que isso custe. Pastor, vamos junto. E meu irmão, aí foi maravilhoso. E a missionalidade tem tudo a ver com isso. Eram desafios de, realmente, assim, eu não ia me contentar com uma igreja frequentadora de cultos dominicais. Uma igreja que poderia até gozar de uma certa estrutura, mas que... Você me entende? Sim. Então, aquele sim, ou melhor, aquele amém dos irmãos no meu sim, foi o que permitiu, inclusive, uma grande virada de chave da Calvary Campo, porque aí fez com que nós decidíssemos e compreendêssemos, opa, então não apenas não é o fim da linha, mas como é que a gente pode sonhar para os próximos 5, 10 anos? E aí, enfim, Deus tem feito o restante até aqui. Olha, essa pergunta para mim foi muito importante e mais uma vez ela reforça uma tese muito consistente, pelo menos para o meu coração. A relação entre uma visão a partir de uma perspectiva missional para a construção de uma visão missional. Qual que é a relação, Diego, entre visão e a construção dessa liderança missional? Pois é. Porque você disse, perdão te interromper, Isso, pode falar. A partir do momento em que você abriu o coração para compartilhar a visão que você tinha a convicção ser de Deus para a sua vida enquanto líder e para a comunidade cristã a qual você está a serviço enquanto um líder servo, a coisa se transforma e se ajusta. Totalmente. Então, trabalha essa questão para a gente. Qual que é a relação entre visão e liderança missional? Não tem como ter uma sem outra. Então, tudo parte da visão. Bill Hybels dizia que a visão é essa fotografia do futuro, né? Mas aí eu acho que a gente caminha para a missão, e não apenas no termo missão da missionalidade, mas missão no sentido de valor. Então, visão é essa fotografia do futuro. Missão é como eu vou executar aquilo que Deus me deu como visão. E aí, se a visão é de Deus, não pode ser feito sozinho. Amém. Esse é o amém dos irmãos. Esse é o amém do conselho. Esse é o amém da liderança, que estão dizendo, ok, nós compreendemos que essa é uma visão vinda de Deus, nós compreendemos que essa é a vontade de Deus, tal como descrita nas Sagradas Escrituras, e nós compreendemos que isso tem a ver com os nossos dons e vocações, como é que a gente vai trabalhar para isso. Aí, meu irmão, é série de mensagem, é pequeno grupo, é clube do livro, é aconselhamento, é planejamento estratégico. Fizemos também, né? Sei que vocês acho que vivenciaram essa realidade. Planejamento estratégico, tático, operacional, aquela coisa toda, como é que a gente faz, qual que é o plano de futuro, como é que a gente chega lá. Então, tudo começa a partir da visão. Clareza. Até porque, eu dizia no carro pro pessoal que me trazia para cá,
as pessoas não têm, eu estou convicto disso, tá? As pessoas não têm problemas com mudanças. As pessoas têm problema em seguir um líder que não sabe para onde é que ele está indo. Opa, repete isso pra gente, isso é muito significativo. Pois é, as pessoas não têm problema com mudanças. As pessoas não seguirão um líder que não sabe para onde está caminhando. Vou dar um exemplo. Se você explicar para as pessoas o que está acontecendo e quais passos serão dados, claro que não há uma previsibilidade de 100%, mas um horizonte, um caminho, né? Um basilar ali, as pessoas vão seguir. Tá bom? Pense na sua esposa. Não a conheço, mas eu acho que é seguro apostar que de vez em quando ela se sente bem em mudar o cabelo, em cortar de um jeito diferente, em colocar uma cor diferente na unha. Se de repente ela está entediada, mudar algum móvel de lugar da casa, não é isso? Então ninguém tem problema com mudança. O que a gente tem problema é com incerteza, porque afinal, como é que eu vou dedicar, pense na igreja, a minha vida e a vida da minha família a um projeto desgovernado de um líder que não sabe para onde é que ele está caminhando? Não vou topar isso. Agora, quando as pessoas entendem que há ali um homem de Deus, piedoso, com visão clara e disposto a fazer a maior oferta de toda a igreja, que não é financeira, mas que é de vida, que perceba, se eu estou há 15 anos na mesma igreja, aquilo que a gente falava antes do podcast, não como virtude, mas apenas exemplificando aquilo que é o fato, eu não tenho como voltar aos meus 20 anos, Rafa. Eu já dediquei os melhores anos da minha juventude a uma comunidade local. Então é isso, não tem plano B. É ali que eu estou criando meus filhos, é ali que eu estou fazendo a minha família sonhar. Então há clareza na visão, há estratégia, há muita graça de Deus, muito milagre, muita oração, muita dependência, muito conserto de Deus, porque eu creio que Deus, assim, às vezes ele vai consertando aquilo que a gente vai fazendo errado. Ele olha e fala, olha, não é que esse meu filho está com uma boa intenção? Não é por aí, então deixa eu consertar. Então, várias vezes, apontamento errado de líderes. Quantos líderes eu escolhi de modo equivocado? Porque escolhi, sobretudo, pelas competências e não pelo caráter. Primeiro, você... Aliás, é até uma fala do ambiente corporativo, você contrata caráter e você treina competências, não é isso? E às vezes a gente olha para os dons e fala, puxa vida, aquilo brilha os olhos. Não, caráter, lealdade, vida com Deus, testemunho, vida cheia do Espírito, o resto é ensinável, dá para ir caminhando. Se tiver os dois, maravilhoso. Mas então eu creio que essa clareza da visão e dizendo, gente, não é algo que eu estou pedindo a vocês. É algo que nós, enquanto igreja, nós, enquanto família, nós estamos dispostos a viver. E aí, meu irmão, acho que existe um elemento, isso eu ouvi do Steve Andrews, existe um nível de liderança, esse leva um pouco de tempo, e acho que pela graça de Deus lá na Calvary Campo, Deus me deu a graça de tê-la alcançado, é que você dá um passo, Deus concede graça, dá tudo certo, você dá outro, e outro, e outro, e outro. Depois de um tempo, você já lidera pela credibilidade. No começo, você lidera quase com uma insanidade. Esse pastor deve estar louco. Como assim mudar de prédio? Como assim um segundo culto, um terceiro culto? Como assim? É loucura. Mas aí, opa, não. A coisa deu certo, Deus abençoou. Aos trancos e barrancos, as coisas vão acontecendo. Chega um nível de liderança que é a liderança pela credibilidade. Mas tudo começou o quê? Lá atrás com uma visão clara do que Deus nos deu, onde nós estamos e onde é que Ele vai nos levar. Claro, Ele já nos levou muito além daquilo que a gente sonhou. Mas a essência daquilo que é na natureza, a gente já conseguia enxergar. Não como abrangência, como expressão numérica, mas queremos alcançar pessoas, queremos ser fiéis, queremos ser uma igreja para quem outras igrejas não estão alcançando. Então, é isso que a gente tem vivido, de modo muito além do que sonhamos, mas claramente dentro da mesma visão desde o início. Faz sentido? Muito sentido. Uma outra questão, Diego, interessante é que na Igreja do Amanhã a gente tem o privilégio de servir muitos irmãos e irmãs em Cristo em contextos ou realidades de posicionamento ministeriais diferentes. Sim. Por exemplo,
Nós temos muitos seminaristas que nos acompanham. Se você tivesse que dar, por exemplo, um conselho para esse seminarista, como ele constrói uma liderança missional desde o início da sua formação, visando o exercício pleno do ministério pastoral, que conselho você daria, por exemplo, para esse seminarista? Tá. Primeiro, e por mais óbvio que seja, você precisa pautar o seu ministério na palavra de Deus e naquilo que são os norteadores das Sagradas Escrituras. A autoridade não está em você, a autoridade está na palavra de Deus. Segundo, que tem a ver com o primeiro, total dependência de Deus. Rafael, eu sei alguma coisa, que não é muito, mas quando eu comecei eu não sabia nada. Embora eu pensasse que sabia. Mas eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus, e eu não sou um sujeito assim muito místico. Sei que aqui a nossa audiência é de diferentes tradições, então acho que cabe. Mas eu assumi aquele grupo, eu falei assim com Deus: Deus, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu sei que eu te amo, eu amo a tua palavra e eu amo o teu povo. E eu não ouvi nada, mas eu senti uma profunda convicção, como se Deus estivesse acalmando o meu coração e dizendo: é só isso mesmo. Continue me amando, continue amando as Sagradas Escrituras, continue amando o meu povo. Então, palavra de Deus, total dependência do Senhor. E claro, tenha referências, tenha mentores, ou um mentor, alguém mais experiente e piedoso, que não vai te controlar, que não vai te infantilizar, que não quer diminuí-lo, mas que alguém que celebra aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, ou na sua vida, e que tem autoridade para exortá-lo tanto quanto necessário. Então, se você se mantiver fiel à palavra de Deus, totalmente dependente de Deus, e isso para sempre, e eu já volto a esse ponto, e ter pessoas que vão te auxiliar na caminhada e poder te ajudar naquilo que você ainda não viveu, mas eles já viveram, eu acho que essas 3 características são fundamentais. Voltando à segunda, dependência de Deus não é só no começo. Dependência de Deus é para o resto da vida. Porque quando Saul era inexperiente, ele dependia de Deus. Mas o texto diz: Saul, você, quando era pequeno aos seus próprios olhos, o texto está dizendo, você era um, mas agora você passou, a expressão, a ideia ali é que ele passou a ser altivo. Então, um seminarista, assim espero, porque se for já um seminarista soberbo já é muito complicado, tá? Seminarista, você não sabe de nada, tá? Vamos partir desse princípio. Ele começa em total dependência de Deus. Nos momentos difíceis, ele continua dependendo. E se Deus der muita graça, embora eu tenha muito cuidado em usar essa expressão, mas se ele for bem sucedido ministerialmente, o que ele faz? Agora ele lidera baseado na competência? Não. Ele lidera do mesmo modo que ele começou liderando, dependendo de Deus. É claro, nós vamos aprendendo alguma coisa, tendo virtudes, competências, dons, mas a dependência de Deus é fundamental. Senão, do mesmo jeito que nós começamos e desfrutamos daquilo que Deus nos permite, e eu infelizmente já vi muitos amigos passando por isso, esse mesmo Deus que nos permite vivenciar essas realidades é aquele que, se nos acharmos soberbos em nosso próprio coração, ele não tem problema nenhum em abater-nos na nossa arrogância. E ele vai para o nosso bem, se for necessário. Sim. Essa questão trazida pelo pastor Diego, ela é muito significativa, ela precisa ser reforçada por nós. Quanto mais nós compreendemos a missão de Deus, mais nós percebemos que ela é infinitamente superior, infinitamente mais desafiadora do que as nossas capacidades, as nossas competências. E só tem um jeito de nós exercermos a missão de Deus de maneira efetiva. É diretamente proporcional a uma vida de devoção e uma vida de dependência. Quanto mais dependentes nós formos de Deus, mais a compreensão e o exercício da missão serão em conformidade com aquilo que Deus espera para as nossas vidas. Pastor Diego, eu ficaria aqui pelo menos mais umas 2 horas te ouvindo, mas o podcast tem que terminar em algum momento. Tá bom. Diante de tudo isso que nós conversamos aqui e dessa reflexão sobre a liderança missional, se você tivesse que falar agora para pastores
que observam, que acompanham essa nossa conversa e falam, puxa vida, em algum momento do ministério eu me perdi. Por exemplo, eu permiti que a estrutura ministerial se agigantasse e, em razão disso, ela sufocasse esse ímpeto de missionalidade que norteou o início do meu ministério, por exemplo. Ou para alguns pastores que estão nos ouvindo e dizendo assim, peraí, eu fui formado dentro de uma estrutura muito mais pautada num exercício ministerial que é pragmático, e eu estou percebendo que, peraí, a missão de Deus, ela tem um aspecto orgânico, um aspecto intencional, ela é tão simples ao mesmo tempo na sua compreensão e tão desafiadora que nos leva a essa dependência de Deus. Para esse pastor que está descalibrado, que está desalinhado em relação à essência da missão, qual é o seu conselho e talvez a sua convocação para que esse irmão retorne ou passe a desenvolver o seu ministério com base no cumprimento da essência da missão? O que você deixaria como palavra para esse pastor? Eu diria algumas coisas. A primeira coisa, por mais óbvio que isso possa soar, é que Deus não terminou com você. Nessa história da graça, Deus ainda está escrevendo a sua história, ou melhor dizendo, nós ainda estamos vendo o desenvolvimento, o desenrolar dessa história que Deus já escreveu. E, como diria Billy Graham, grande evangelista do século passado, ele disse o seguinte: eu li a última página da Bíblia, pode ficar tranquilo, no fim vai dar tudo certo. E claro, ele está falando da consumação de todas as coisas. Mas eu digo isso porque eu tenho visto muitos pastores culpados, carregados, de repente, puxa vida, eu já estou 20 anos no ministério, não sabia disso, e agora? Agora ainda dá tempo, meu irmão. Porque Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai usar a sua vida. Segundo, talvez não necessariamente nessa ordem, porque o primeiro é um consolo e agora de fato um desafio, as palavras de Jesus no Apocalipse. Ele diz, lembra-te de onde caiu. Essa ideia de retornar ao primeiro amor, ao amor primeiro. Não é o amor juvenil, não é o amor ingênuo, não é o amor infantilizado, mas é o amor em primazia, ou seja, o amor a Deus, o amor à Igreja de Jesus Cristo, o amor à Palavra de Deus. Muitos pastores cansados. John Piper escreveu um livro que tinha o título Irmãos, nós não somos profissionais. Sim, existem elementos, como nós temos dito, de estratégia, de competência, de planejamento, mas a obra de Deus, ela tem que ser feita à maneira de Deus. Então, se essa é uma novidade de expressão e de vida para você, que bom, ainda há tempo de recomeçar. Mas se você já sabia e se cansou e se descalibrou, Jesus diria, lembra-te de onde caiu, volte, apenas volte para aquele mesmo lugar. Então, acho que essas duas coisas, nós somos obras inacabadas, pastor Rafael, e saber que Deus não terminou conosco nos traz profundo consolo. E saber agora, à luz da palavra, aquilo que Ele tem para nós, como vivência, como cumprimento de missão, com brilho no olho. Acho que eu quero ver pastor com brilho no olho, meu irmão. Quero ver pastor com brilho no olho, porque às vezes a gente volta assim para rodas de pastores e porque o conselho isso, porque o presbitério aquilo, porque eu entendo as dores, entendo as angústias. Mas, meu irmão, que privilégio poder servir a Jesus. Que privilégio poder pastorear a Igreja de Jesus. Que privilégio poder ver vidas sendo restauradas, casamentos sendo redimidos, filhos sendo encaminhados novamente a partir do Evangelho. Então, não é isso que Paulo diz a Timóteo, que aquele que deseja ser um presbítero, um bispo, deseja uma nobre função? Ou seja, não há nada de mais sublime do que poder ser usado por Deus para a glória do seu nome, como cuidado do povo dele, em demonstração ao amor que temos por ele, tal como Jesus disse a Pedro, como eu falei antes. Você me ama? Então cuida do meu rebanho. Então acho que é isso. Se tem alguma coisa a ajustar, lembra de onde caiu. E lembre-se que não importa se com 1 ano de ministério, se com 50 anos de ministério, há sopro do Espírito, há renovo de vida, sei que aquilo era para a nação de Israel, mas cabe aqui uma contextualização. Quando Deus chega para o profeta Ezequiel e fala, podem esses ossos voltarem a viver? E aí Ezequiel, com a sabedoria que assim vê um negócio que não parece que volta, mas ele está diante de Deus, ele diz, Senhor, tu sabes. Então ele profere a palavra.
E aí vai juntando, e osso, com medula, com carne, com músculo. Então, que a partir desse ministério, inclusive, Rafael, que vocações sejam redimidas, meu irmão. Que a partir disso aqui, que vocês estão empenhando, colocando coração, intencionalidade, que através de um podcast, de um fórum, de um encontro, de uma conferência, que haja renovo na vida desses irmãos, pelo sim e pela obediência de vocês. Que eles se lembrem que Jesus pode e Jesus quer fazer ainda mais através da vida deles. Amém. Amém? Nós esperamos que essa compreensão da missão seja a maior expressão, talvez, na história do nosso amor por Jesus. É isso. Eu acredito que o coração de pastores, de líderes que estão muito desanimados, amargurados, dessa forma como você colocou, eu acredito que existe um maravilhoso antídoto da parte de Deus para restaurar esse coração, que é justamente entender que a missão nada mais é, e ao mesmo tempo é tudo isso. Uma expressão do amor, do nosso amor por esse Senhor que nos alcançou na história para a eternidade. Então, quando a gente compreende isso, a gente sai dessa cobrança do profissionalismo religioso, dessa comparação ministerial, e a gente entende, olha, Deus me chamou para fazer isso na história, esse chamado ele é particular, eu vou fazer por amor a Ele, por amor à missão. Então, graças a Deus. Você me permite encerrar com uma referência de um texto que é muito caro ao meu coração. E quase sempre, quando eu leio na minha experiência devocional, espero que aqui não, mas eu sou levado às lágrimas, que é basicamente o seguinte, é Jeremias falando com Deus. Ele diz, Senhor, tu me enganaste. Lembra desse texto? Tu me enganaste. Mas se eu digo que não mais falarei, é como um fogo ardesse em meu coração, não posso mais contê-lo. Essa ambiguidade do chamado pastoral de eu não sou capacitado para isso. Afinal, quem está capacitado para tanto, Paulo escreveria lá no Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, para onde iremos? Se só Ele, se só Cristo tem as palavras de vida eterna. Então, meu irmão, que você possa ser fortalecido tanto nessa compreensão que nos traz humildade, de que essa obra é grande demais para nós, e ao mesmo tempo que esse fogo que arde no nosso coração, que assim, que mais que eu vou fazer da vida? Não é porque não posso, não é porque não teria outras competências, é porque não há nada que me faça ser mais convicto de que vim ao mundo para isso, para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho, não há qualquer outra coisa. Então, nem que você tente assim se calar, não dá, né? A gente só presta para isso. É isso aí. E que bom, que bom. Para nós o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém. Olha, eu quero incentivar você nesse encerramento do podcast, desse episódio, a acompanhar a Igreja Calvary Campo, uma comunidade cristã linda na cidade de Campo Mourão, uma cidade no interior do Paraná. E também quero muito te incentivar a acompanhar as pregações, as reflexões, as publicações do pastor Diego Bittencourt. Para isso, pastor Diego, para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, como que elas podem ter mais acesso conhecendo o que Deus tem feito em vocês e através de vocês, tanto na comunidade e também no ministério que Deus tem concedido a você, meu caro. Amém, amém. Obrigado mais uma vez pela generosidade, o convite, por esse endosso. Basicamente, os meios mais fáceis, redes sociais, então Instagram, Calvary Campo, é com C e Y no final, Calvary Campo. Mesma coisa no YouTube, mesma coisa no Spotify. E quem quiser me acompanhar de modo mais pessoal, Diego Bittencourt, lá no Instagram é _ Diego Bittencourt _. Underline é aquele tracinho lá que fica lá embaixo, enfim, Diego Bittencourt, tudo junto. E a maneira como a gente tem desenvolvido lá, ministério, enfim, quem gosta de sermão tem, sei lá, 400 e tanto lá no canal do YouTube, e pode acompanhar aquilo que Deus tem feito e, por favor, orar por nós, para que Deus continue concedendo graça à nossa igreja. Diego, que Deus conceda a você cada vez mais temor e tremor diante Amém. da responsabilidade que é o exercício do ministério pastoral. Que Deus continue a fortalecer a sua vida para que essa liderança frutífera e efetivamente missional continuem a ser desenvolvidas. E eu espero que essa seja a primeira de outras vezes
da sua participação aqui no podcast da Igreja do Amanhã e em outras atividades que a Igreja do Amanhã desenvolve. Seria maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer essa nossa conversa. Amigo, muito obrigado. Deus muito te abençoe. obrigado. Prazer todo Amém. meu. Valeu. Nós agradecemos a você que nos acompanhou e se você entende que outro líder cristão, outro pastor, outro irmão em Cristo pode ser fortalecido através dessa conversa, dessa reflexão, nós incentivamos você a compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo podcast da Igreja do Amanhã. Que Deus te abençoe.